Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um neste momento. Um momento de culto, um momento alegre, onde estaremos louvando e agradecendo o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Mas, uma vez queremos pedir desculpa que hoje, pela manhã, não tivemos condição de transmitir o culto ao vivo, problema na internet, mas você está tendo acesso agora e poderá desfrutar das maravilhas do Senhor no louvor e também com a pregação da palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento para nós iniciarmos o culto ao Senhor. Nosso Deus, Pai de amor e de infinita bondade, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e bendito nome, porque sabemos, ó Deus, que só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para prestar esse culto ao Senhor. Receba, Senhor, como cheiro suave. Nós estamos, ó Deus, fazendo com singeleza de coração, contritos para a honra e glória do Teu nome. Pedimos a Deus que o Senhor esteja nos abençoando em todos os momentos, abençoando os Teus servos que estarão em serviço, porque aqui estamos, a Deus, para prestar de culto que é o serviço ao Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando os Teus filhos que estão em casa, nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que estão acessando neste momento, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Aqueles que estão tristes, o Senhor esteja visitando, confortando e consolando seus corações. E aqueles, ó Deus, que buscam na Tua palavra a alegria, que eles possam, Deus, receber do Senhor nessa manhã um bálsamo para as suas feridas, para as suas tristezas, para qualquer que seja o problema que estiver passando. Agradecemos, Senhor Deus, por esse momento. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando em todo o decorrer dele, que nossos pensamentos sejam voltados para Ti, para que logo mais à noite possamos voltar aos nossos corações alegres, sabendo, Deus, que teremos um momento feliz com o Senhor. Nós pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salmo 147, versículo 1, chamada adoração, nós vamos ler. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. E é o que nós vamos fazer neste momento, convidando as irmãs para estarem conosco, louvando ao Senhor.
Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queremos louvar agora ao Senhor, clamando a Ele o socorro. Estamos passando por momentos difíceis e esse é um louvor onde a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, clamando a Ele pelas bênçãos, pelas maravilhas e louvando através da música. Amém? Por esse momento tão especial, Senhor Deus, e ser com cada
está aqui, Senhor Deus, como aqueles que estão também em casa, Senhor Deus, recebendo a tua palavra. Obrigada, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Poder sentar? Queridos, graças a Deus, louvamos e agradecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom. E damos graças a Deus por essas irmãs que se dispuseram a estar conosco hoje para louvar ao Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias 31, de 1 a 14. Jeremias 31, de 1 a 14. Você poderá acessar a sua Bíblia em casa aqui e acompanhar conosco. Nos diz a palavra de Deus: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeiteará com seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, e as mulheres grávidas, e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu: o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros, os bezerros, serão como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto com júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade,
diz o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos tomar posse dessas promessas do Senhor. Queridos, esse é um momento de oração. Nós temos, como todos os domingos e quartas-feiras, um momento de intercessão. Nós temos muitas pessoas que estão necessitando, todos nós necessitamos, mas tem aqueles que estão com problemas sérios de saúde, e só mesmo a misericórdia de Deus. Não que a misericórdia de Deus não esteja em todos os âmbitos, mas há momento que o homem não pode fazer mais nada. Então, nós precisamos orar para que Deus esteja abençoando essas pessoas no leito da enfermidade, para que sejam confortados e, segundo a vontade de Deus, até curados. Mas só Deus pode fazer esse milagre. Então nós devemos orar. São muitos os nomes que nós temos aqui. Eu gostaria de, antes de citar os nomes, parabenizar os irmãos que estão aniversariando. Toda semana nós temos alguém ficando mais velho. E tem aqueles que já são velhos, né? Mas aqui nós temos 2 pessoas que estão aniversariando. Apesar de Priscila significar velha, ela é nova, né? Está aniversariando. E interessante que ela e a Cláudia são gêmeas, viu? Nasceram no dia 4/2. Priscila e Cláudia Mara. Não vou falar a sua idade. Deixa na juventude. Então, a Priscila e a Cláudia estarão aniversariando no dia 4/2. Essa semana, nós tivemos aniversário na casa da Jardilene. Primeiro foi de casamento. Depois, do Levi. Gente, toda hora que eu abria lá o Facebook, era festa. Uma hora que não era torta, era farofa, era não sei o que mais, era bolo, era isso, aquilo outro, até buchada de bode teve lá, né? Não teve, não? Na casa de cearense tem que ter uma buchada. Então, foi festa a semana toda. Eu falei com a Jardilene, cuidado que o Hilton está com a barriguinha bem grande já, né? Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo. Nós nos alegramos com aqueles que se alegram. E, nesse momento, queremos parabenizar tanto os irmãos que aniversariaram e os que estarão aniversariando, que serão a Priscila e a Cláudia, nossa pianista. Que Deus abençoe vocês. Estaremos, então, orando neste momento pelos motivos que nós temos aqui no nosso boletim. São muitos, queridos, são muitos. Eu até falei agora de manhã com o João e a Michele, para nós ficarmos atentos aí, a Giza, porque às vezes a gente está orando por pessoa que já está boa, né? Orando, pensando que ela está bem ruinzinha. Outros nós estamos orando e ele já foi para a glória. Então a gente tem que ter cuidado aí, que o que foi para a glória não precisa mais de oração, né? Não, imagine. Ele já está lá com o Senhor. Mas nós devemos orar pela irmã Cremilda, que é a tia da irmã Cláudia. Graças a Deus ela está fazendo tratamento e Deus tem abençoado. Então nós vamos orar pela irmã Cremilda. Pelo Eliardo, Francione e a bebê Helena, que nós precisamos intensificar, irmãos, reiterar as nossas orações por essa criança. Ela sofre agora de uma grave debilidade nos rins. Já pensou? Um bebezinho? Corta o nosso coração. E agora terá de reiniciar do zero o seu cuidado além dessa nova questão. É muito difícil. E como ela, são muitos que estão passando por esses problemas. Orar pelo irmão Wilson, que é avô do Daniel, pelo Délcio, que é irmão do Demilson, pela Clariane, prima da irmã Gine. São muitos parentes dos nossos irmãos. Elisamar, amiga da Elane, Dona Penha, está se restabelecendo, a mãe da Lúcia, Dona Geralda, a mãe da Marlene, precisa muito das nossas orações, é serva do Senhor. Irmã Marta, irmã Martinha e as suas irmãs, tá? E aí, irmãos, nós temos muitos outros nomes. Precisamos orar pelo seu Juraci também, pai da irmã Janaína, orar pela Janaína, o Glauco, a sua família, e orar pela Márcia, que é amiga da Janaína também.
E à noite nós estaremos elencando outros nomes para que nós possamos orar. Nós vamos ter um momento de oração nessa hora, e vamos colocar as nossas necessidades diante de Deus. Nós temos os momentos de gratidão, né, de louvor, mas agora é um momento de súplica. Nós estaremos colocando as nossas necessidades, a necessidade do povo de Deus e daqueles que são nossos amigos e que creem no milagre do Senhor. Vamos orar silenciosamente, depois estaremos orando juntamente com os irmãos. Pai de amor, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, com os nossos corações contritos, com a nossa alma profundamente quebrantada, submissa ao Senhor. Pai, nos prostramos diante da Tua presença, porque sabemos que só o Senhor é Deus, o Senhor que criou os céus e a terra. Pai, quem somos nós para questionarmos o Teu poder, a Tua majestade? Quem somos nós, Senhor, para questionar aquele que criou todas as coisas e sabe de todas as coisas? Por isso, Deus, estamos aqui com vários pedidos de oração. São pessoas, ó Deus, que precisam do Senhor. São pessoas que estão à espera de um milagre, Senhor. Quer seja ele físico, na área da saúde, emocional ou espiritual. Muitos, ó Deus, ainda não tiveram encontro com o Senhor. São parentes dos nossos irmãos, são amigos dos nossos irmãos e que precisam muito, Senhor, conhecer a Tua palavra. Deus, quebrante esses corações, para que eles não esperem apenas o milagre para as suas necessidades físicas, materiais, mas que eles busquem no Senhor o milagre da salvação. Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a nossa nação, Senhor, abençoe todo o mundo, sem exceção. Todos estão passando por o mesmo problema de saúde nessa pandemia. É o momento, Deus, que nós precisamos refletir e ver, Deus, como a humanidade é má e precisa, Deus, se consertar. Abençoa, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, em todo o mundo, para que neste momento, Senhor,
não cesse de pregar a tua palavra salvífica, e que essa palavra possa, Senhor Deus, tocar nos corações, e que teu Espírito faça a obra, Senhor. Fortaleça a tua igreja nesse momento de distanciamento, para que nos seus lares os teus servos estejam em comunhão conosco, Senhor Deus, através desses recursos da internet. E abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão afastados, que já estavam afastados, que possa buscar abrigo no Senhor, e que, ó Deus, quando voltarmos, possamos todos reunir no mesmo lugar, cada um na sua própria igreja, para agradecer a Ti pelas bênçãos recebidas. Deus, cubra a Tua igreja com as mais ricas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento de culto, quando estaremos também preparando os nossos corações para receber o recado do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, para que sejamos receptivos à Tua palavra e que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações. Pedimos, Senhor, e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós temos um momento agora de cumprimentos e comunicações. O número que nós temos aqui é bem restrito. Conforme os irmãos sabem, nós estamos fazendo o culto ao vivo, porém com poucas pessoas aqui. Os demais estão em casa. Logo, logo estaremos anunciando, né, se Deus quiser, para que todos voltem a congregar conosco. Mas nós agradecemos os irmãos que vieram aqui, tem aqueles que gostam de trazer o dízimo aqui no gasofilácio. Então, é um momento de culto também que nós prestamos a Deus. Então, nós agradecemos esses irmãos que aqui estão. E queremos lembrar os irmãos que nós temos as nossas atividades normais. Hoje à noite teremos culto ao vivo. À noite, na quarta-feira, temos o culto de oração. Você pode participar. Pode também comunicar conosco as suas necessidades para que estejamos orando. Os estudos da quarta-feira estão sendo muito bons e, graças a Deus, Deus levantou a irmã Cláudia Rezende para nos trazer esses estudos da Palavra de Deus. Esteja participando, com certeza você será edificado. E você que está em casa, você que está aqui, quiser mandar um alô, com certeza uns já mandaram, mas pode fazer isso neste momento. E muita gente que está me ligando, o telefone aqui não para de tremer. É ligando para saber por que o culto não está sendo transmitido. Então você aproveita e vai dando essa notícia para eles aí. Ainda bem que está no silencioso, né? Que tem muitas ligações aqui, estaria incomodando. Mas nós entendemos a preocupação de cada um dos irmãos. Queridos, nós vamos, neste momento, cantar o hino 366. Enquanto estivermos cantando, os irmãos que aqui estão, trouxeram os seus dízimos e que ainda não trouxeram o gasofilácio, possam fazê-lo. E os que estão em casa, possam fazer uso das contas bancárias. Você não está aí com ela na tela? Aliás, está, né? Porque nós estamos gravando. Mas nós temos as contas bancárias, temos também o WhatsApp da igreja, que é o 3464-2545. Se você ainda não salvou, salve, para que você possa acessar os cultos. Inscreva também no canal da igreja. Curta o vídeo. É muito importante nós curtirmos. Nós temos feito esse apelo e, graças a Deus, nós estamos vendo quantas pessoas têm participado. Muitos ficam quietinhos lá, não falam nada, e a gente não sabe se você está conosco, né? Então, participe
em nome do Senhor Jesus neste momento. Pai amado, Pai santo, gratos somos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado porque estamos aqui na casa do Senhor para poder louvar a Ti, aprender mais a Tua palavra e poder Te servir melhor, Senhor Deus. Ó Pai, nos ajude, Senhor Deus, a passar por todos os momentos, nos fortaleça, nos ajude também dando sabedoria, possamos fazer o melhor para Ti, o melhor na transmissão dos cultos, e que Deus possa ser engrandecido através das nossas vidas, Pai. Ó Pai, agradecemos a Ti que o Senhor tem sustentado cada família e graças a Ti também o Senhor tem dado força para trabalhar e agora devolvemos, Senhor Deus, o que é merecido do Senhor, Pai. Que possa ser usado para continuar abençoando muitas outras vidas e levando o Teu Evangelho para muitas outras pessoas, Pai. Ó Pai querido, lembramos dos aniversariantes, da Priscila e da Cláudia, Pai. Continue abençoando a vida de cada uma delas e que possam continuar servindo a Ti, buscando a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, peço e agradeço. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? E nós temos um motivo de dar graças a Deus também, porque nós estivemos orando por pessoas que estiveram enfermas, estiveram com Covid, e hoje está aqui conosco, né? A Raquelzinha está aqui com a gente, a Raquel Rodrigues. E graças a Deus, irmã, Deus abençoe ela, o Marcelo e a Fernanda. Eles três pegaram. A Amanda morando dentro de casa, a Raquel abraçando a ela para toda hora, para ver se ela pegava Covid também, para ficar livre. Não pegou, não. Olha você ver. Ou se pegou, ninguém sabe. Então, mas nós agradecemos a Deus, né, pela sua recuperação. Deus te abençoe, querida, você e a sua família. Meus irmãos, este momento é um momento onde nós estaremos com os nossos pensamentos também ainda voltados para o Senhor, porém em ouvi-lo.
Então nós vamos receber o recado que Deus colocou no coração deste homem de Deus, que é o irmão Arnalberto, diácono da nossa igreja e um dos presidentes também. É uma pessoa que nós amamos e com certeza Deus o ama muito mais. E ele estará com a palavra. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Vemos aqui os irmãos que estão participando do louvor e sabemos da presença dos irmãos em casa. Tá ligado? Tá ligado. E eu estou ouvindo minha voz no microfone. Ok. Detalhes da nossa gravação. Ainda mais agora que estamos gravando para depois postar, né? Mas sei que os irmãos estarão depois assistindo de casa e participando do culto desta manhã. Eu convido os irmãos, aqueles que estão presentes e aqueles que estão à distância mesmo, que estarão participando conosco, a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20. O Senhor colocou no nosso coração de compartilharmos sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus, capítulo 20, versículos de 1 ao 16. Gostaria que todos permanecessem com suas Bíblias abertas, mesmo depois de lida, que vamos voltar várias vezes ao texto durante a pregação. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, ou 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma, portanto, o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida aos nossos corações e te rogamos, Pai, que o teu Espírito Santo fale através de nós nesse instante, assim como tu falaste comigo durante a preparação dessa mensagem, Senhor.
e que cada um esteja com seu coração aberto para entender a tua palavra através dessa parábola. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de todas as parábolas, talvez narradas por Jesus, essa talvez seja a mais mal compreendida. Muitos ficam meio incomodados quando veem trabalhadores de dia inteiro receberem o mesmo pagamento que trabalhadores de 1 hora apenas. E é bom que nós esclareçamos alguma coisa. Eu sei que a maioria dos irmãos já até sabe isso, mas como estamos em transmissão, muita gente pode não saber. Quando se fala aqui que ele saiu à 3ª hora, primeiro diz aqui nos primeiros capítulos, né, porque o dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Madrugada por quê? Porque o dia de trabalho começava às 6 da manhã. Então tinha que sair de madrugada para assalariar os trabalhadores, se quisesse. Né? E quando se fala em saiu a 3ª hora, a 6ª, a 9ª hora, a 3ª hora equivale às 9 horas, porque o dia começa das 6 da manhã às 6, quando muito 7 da noite, porque era até o pôr do sol. Quando o sol se tardava um pouco a se pôr, ia se pôr lá pelas 7, então podia esticar o trabalho até aí. Mas o normal era terminar às 6. 6 da manhã às 6 da noite. Então a 3ª hora é às 9, a 6ª meio-dia, a 9ª hora às 3 da tarde. Quando ele fala dos trabalhadores que ele foi assalariar a 1/10 ou 11ª hora, ele está dizendo de 5 da tarde. Às 5 da tarde, esse dono da vinha ainda estava assalariando gente, que ia trabalhar o quê? 1 hora. E por isso muitos ficam indignados, porque dizem, esses camaradas chegaram lá, trabalharam 1 horinha, no final da tarde, que o sol já está se pondo, já está mais tranquilo, e ganharam 1 denário, o mesmo salário que ele deu àqueles que trabalharam das 6 da manhã às 6 da tarde. Esse dono da vinha não foi muito justo, é o que muita gente pensa. Aliás, eu chegaria a dizer que quase todo crente, quando começa a ler a Bíblia, a primeira vez que lê, fica meio revoltado com essa história mesmo. Eu, pelo menos, fiquei. Até que, aos poucos, a gente vai lendo e o Espírito Santo vai falando no nosso coração, ou a gente vai ouvindo interpretações adequadas e a gente vai entendendo um pouquinho da palavra. Mas é verdade. Então, o que acontece aí? Seria Deus realmente injusto? Através dessa parábola, que uma coisa é muito clara aqui nessa parábola, o Senhor da vinha aqui é uma figura do próprio Deus Pai. É o dono da vinha, é o dono de tudo. Pois bem, ao contrário, quando nós analisarmos direitinho isso aqui, nós vamos ver que o que essa parábola mostra é a justiça, a graça e o senhorio de Deus. São essas 3 características que nós vamos ver aqui de Deus. Justiça, nunca injustiça. Graça e senhorio de Deus. Já falamos dos horários e é preciso esclarecer um outro detalhe. Denário. O denário, muita gente diz claramente assim, o denário era o salário, era uma moeda de prata, que era praticamente o salário de um dia de trabalho. Na realidade, teríamos que dar um ajuste aí. Era o melhor salário possível para um dia de trabalho. Muitos trabalhavam um dia e recebiam metade disso. Outros trabalhavam e recebiam 80% disso. Outros trabalhavam 90%, os que pagavam bem. Quando alguém acertava um salário de 1 denário por um dia de trabalho, é sinal que esse patrão era gente boa pra caramba. Eu estou usando esse termo assim, bem jocoso mesmo, de propósito. Aquele patrão que pagava 1 denário por um dia de trabalho realmente era um excelente patrão. Mais do que justo. Muito bom patrão. Então era o melhor salário possível para um dia de trabalho, era o denário. Muita gente, repito, combinava muito menos que isso por um dia de trabalho. E valia, normalmente, diante da justiça, o acordo tratado de boca. Então, quando diz aqui no versículo 1, o dono de casa, aliás, o 1 não, né? O 2 diz assim, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário o dia, mandou-os para a vinha.
quando esse patrão ajustou 1 denário por dia, os trabalhadores foram felizes, porque sabiam, opa, esse é do bom, pegamos um bom salário para o dia de trabalho de hoje, estamos bem. E partiram para a vinha. É importante que isso seja dito. Só de dizer isso, já vemos aí a justiça desse Senhor. Muito bem, falamos do denário. E ao longo do dia podemos ver que ele continua buscando outros trabalhadores. Deus também faz assim conosco. Ele nos chama desde as primeiras horas do nosso dia, e aí podemos comparar com os primeiros anos da nossa vida. Desde cedo nós somos buscados pelo Senhor. Eu me lembro que eu era jovem mesmo, de menos de 12 anos de idade, eu me lembro de muita gente que me veio falar do amor de Jesus, e me veio buscar para o povo de Deus. E eu, jovem, arrogante, achava que aqueles caras eram muito metidos, porque eles falavam muito da salvação, que eles se julgavam salvos. Como eu tinha na minha formação uma raiz profunda na ideia de salvação com merecimento, eu achava que eles eram metidos, só por se dizerem salvos. É sinal que eles estavam merecendo, ou julgando que mereciam salvação. E eu não acreditava em alguém que pudesse merecer salvação. Então já achava aquilo errado. Errado estava eu de associar merecimento à salvação. Mas o fato é que eu não aceitei estar na vinha do Senhor cedo, na primeira hora. Eu não fui dos primeiros trabalhadores da sua vinha. Deus continua buscando, assim como aquele Senhor buscava. E aqui diz, no versículo 3 em diante, diz assim, saindo pela 3ª hora, viu na praça, e a praça era o local onde normalmente ou as pessoas se encontravam para bater papo e passar tempo mesmo, ou as pessoas iam lá para buscar emprego, e os empregadores iam na praça para buscar trabalhadores. E esse foi lá para buscar trabalhadores, e encontrou outros que estavam desocupados, e contratou-os, e aí diz o versículo 4, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. E depois continua dizendo, e tendo saído outra vez, pela hora 6ª e hora 9ª, procedeu da mesma forma. Contratou outros e outros foram, e ele prometeu dar-lhes o que fosse justo. Agora observemos bem, com os primeiros trabalhadores, os da madrugada, ele contratou um salário, 1 denário. Os da hora 3ª em diante, até a 9ª, ele disse assim, vão trabalhar, depois eu vou lhes pagar o que for justo. E eles foram, porque já tinham perdido parte do dia mesmo e sabiam que o que viesse estava bom. Agora imagine vocês qual seria a atitude daqueles outros que receberam dele o seguinte convite. Lá no versículo 6 em diante, saindo por volta da hora 1/10, faltando 1 hora para acabar o dia de trabalho, irmãos, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? É como se nós pensássemos hoje, eu assim, né, depois dos 60, ou outros lá pelos 80 anos de vida, e o Senhor ainda querendo salvá-lo. Venha. Por que você está aí que não está do meu lado ainda? Venha. E eles disseram assim, não, é porque ninguém nos deu emprego. Responderam-lhes, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. E na minha versão, que é a Almeida Revista e Atualizada, para por aí. Eu sei que o irmão que está acompanhando na Almeida Corrigida, ou na Corrigida Fiel, vai encontrar aí o seguinte texto. Vamos lá, Mateus 27, diz assim, disseram-lhe, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. O mesmo que ele tinha dito para os outros, ele repete aqui. Nesta versão está isso. Na Almeida Corrigida
e na inglesa King James também está assim. Em versões espanholas você vai encontrar algumas. Essas são versões das mais antigas, que se baseiam em alguns manuscritos passados por alguns escribas, que, na realidade, alteraram os originais de Mateus, baseado talvez na primeira parte, onde ele aos primeiros trabalhadores, os da terceira, sexta e nona hora, lhes prometeu que fosse que ele daria o justo depois. Mas para esses últimos, na realidade, segundo os originais de Mateus, ele não prometeu sequer isto. Então, essas versões mais modernas, a versão internacional, a versão revista atualizada de Almeida, revista atualizada, se baseia nesses originais, mais que nada. Então, ela não fala esse trecho. Fica sem, realmente, como no original está sem a promessa de pagar sequer o justo. Ele disse, vai você, pô, falta uma hora, vai lá, faz alguma coisa. E eles foram. E eles foram sem promessa nenhuma, eles não sabiam. E não podiam esperar nada. Afinal de contas, pô, 1 hora de trabalho, no final da tarde, o sol nem está a pique. Não tinha muito o que fazer mais. Já não tinha muito tempo para fazer alguma coisa. Qualquer coisa que eles fizessem, e qualquer coisa que ganhasse para eles, estava bom. E aí podemos dizer que esses, praticamente, ele os chama muito pela graça. Mais do que nada pela graça. Porque ele sabia que não podia esperar muito deles no rendimento do seu trabalho. Mas que nada ele viu, caramba, eles estiveram aqui o dia todo, e quando eu lhes pergunto, por que estão aí o dia todo sem fazer nada? Não nos contrataram. Mas ele com certeza pensou, eles também têm familiares em casa, talvez filhos esperando alimento. Vou dar alguma coisa para eles trabalharem, para poder levarem algo, não voltarem com as mãos abanando para casa. Foi o que pensou talvez aquele senhor. Se passarmos a pensar na figura que eles fazem do Senhor Deus, queremos que pensemos no seguinte, assim Deus faz conosco. Ele nos dá chance de arrependimento, chance de passar para o seu lado, voltar à comunhão com Deus, até a hora 1/10, mais 59 minutos, mais 59 segundos. Até faltando o último segundo, Ele está nos chamando. A todos, pela sua graça. Ele não quer que ninguém saia com mãos abanando. Ele não tem prazer, como diz a palavra de Deus, na morte do ímpio. Não tem prazer. E assim ele fez com eles. Muito bem, e chegou finalmente a hora do pagamento. E chega na hora do pagamento, vamos reler aí para relembrar todo como ele faz, à medida que fomos falando. Primeiramente, ele diz ao seu administrador, chame os trabalhadores para fazer o pagamento. Comece pelos últimos e vá pagando até os primeiros. Estranho, né? E aí já começa muita gente a fazer o seu julgamento. Ah, mas começou pelos últimos? Os últimos mal chegaram, fizeram quase nada e já vão receber primeiro que nós que trabalhamos o dia inteiro, estamos aqui cansados, mortos, suados, quase não bebemos água, estamos doidos para ir para casa, ele vai primeiro pagar os outros. Nós vamos ter que esperar ainda na fila para receber? Que coisa, né? Pois é. Mas temos que ter em mente o seguinte, Deus, a graça de Deus não se vê sem propósito. A graça de Deus, Ele tem o propósito nela. Podemos não entender, mas Ele com certeza sabe o que está fazendo. E além disso, o senhorio é dele. Ele faz o que quer, quando quer, e não nos cabe dizer nada. Há uma outra passagem na Bíblia que diz que nós somos o quê? Barro
E ele é o oleiro. Quando um oleiro chega para fazer um vaso, ele pega o barro e amassa, e molha, e torna a amassar, e molha, e torna a amassar, e põe na roda, né? Para fazer o vaso não vira para ele e diz assim, eu quero ser um vaso desse tipo, me faça assim, me faça assado. Não. É o oleiro que decide. E nós somos o vaso. Nós somos o barro, mais que nada. E não podemos dizer ao Senhor o que fazer, nem como fazer, nem a que horas fazer. É Ele que decide. Pois bem, e aí os primeiros chegaram, e eu imagino aqueles primeiros chegando, trabalhamos aqueles últimos, né, que chegaram primeiro, trabalhamos uma horinha ali, ou uma horinha e pouco. O que nós vamos receber? Ele não prometeu nada também. O que ele der para mim é lucro. E qual não foi a surpresa deles quando receberam um denário por aquela hora de trabalho? Aqueles sentiram a graça, né, do seu Senhor. Tenho certeza que eles não reclamaram nada, porque eles sabiam que aquilo era um ótimo salário para um dia de trabalho. E eles trabalharam 1 hora. Sorriso de orelha a orelha, pegaram e tchau, antes que ele se arrependa. E assim ele foi trazendo os outros, e aqui não detalha isso, porque nem precisava. Ele vai no detalhe dos últimos. Ele fez os outros, e pelo entendido, ele pagou um denário para cada um de todos os trabalhadores daquele dia. Ou quem trabalhou 3 horas só, quem trabalhou 6, quem trabalhou 9. E finalmente chegaram os últimos, que trabalharam as 12 horas extenuantes do dia. De 6 da manhã às 6 da tarde. E aí, diz aqui, né? A palavra de Deus, a partir do versículo 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Claro, se todo mundo recebeu um denário, pensaram que receberiam mais. Todos trabalharam menos que eles. Aqueles primeiros, então, receberem um denário depois de 1 hora de trabalho? Que loucura, esse cara está jogando dinheiro fora. Mas para nós, então, o negócio vai ser bom. E receberam somente um denário cada um. Tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. E aí o que diz o Senhor, o proprietário? Disse a um deles, amigo. E esse amigo não há ironia, não há nada, há um trato normal, afável, de quem sabe o que está fazendo. Amigo, não te faço injustiça. Afinal, não combinaste comigo um denário? E é isso que precisamos ver. Deus promete àquele que chama apenas, aqui na nossa vida, a salvação, o estar ao seu lado na eternidade. A posição em que nós estaremos lá, Ele não nos prometeu nada sobre isso. Então eu diria que esse denário, para mim, representa isso, a salvação, junto com alguma posição lá. Em várias passagens bíblicas, não é o objetivo hoje aqui, mas deixa eu entender que há mais e menos galardões na eternidade. Mas isso é decisão pura e simples do Senhor. E o salário básico, vamos dizer assim, se é que podemos chamar isso de salário, a paga básica é a salvação, é o estar junto do Senhor pela eternidade. Comparando, simbolicamente, o combinado dele, e, aliás, os únicos trabalhadores com os quais ele tratou alguma coisa foram esses, os primeiros. E ele combinou um denário. Logo, eles podiam pedir mais. Alguém acha aqui que ele poderia pedir mais? E quando eu digo alguém, os presentes, né? Porque os de fora não podem dar esse palpite agora. Pois bem, não podiam. Então ele diz, eu não fui injusto com vocês. Eu não fui injusto. Agora, toma o que é o teu e vai-te. Pois quero dar a estes últimos também o mesmo que dei a vocês. Eu não posso fazer isso? É meu. Eu faço o que quiser com o que é meu. E aí diz, porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom?
muitas vezes, e eu já vi, irmãos, eu aceitei Jesus em 1979, depois de ter perdido muitas e muitas oportunidades. Então, é como eu falei, eu não sei se eu sou da terceira, da sexta hora do dia, não sei onde é que eu estou. Mas o fato é que eu não sou dos primeiros. Então, pelo menos, já não tenho a tentação de me achar mais merecedor que ninguém. Agora, eu já vi muito irmão se comparar superior a muita gente. E confesso aos irmãos que algumas vezes, talvez eu não tenha dito, mas interiormente eu já tenha me julgado superior a alguém na obra de Deus. Erradamente, irmãos. Muito erradamente. E essa parábola, se algo quer nos dizer, é isso. Não existe superior. Deus nos ama a todos. E Ele quer dar graciosamente o que Ele tem a todos, independente se eu comecei na hora 0, na hora 3, na hora 6, na hora 12, na hora 9, na hora 11, na hora 11:30, não interessa. Ele quer nos dar do seu melhor para nós. Poderíamos falar um pouquinho mais sobre o fato de, por exemplo, essa parábola também talvez tenha a intenção de dar um toque especial ao povo de Israel. Por que ao povo de Israel? Talvez para deixar claro a eles que a mensagem, a salvação não era só para eles, é para nós, gentios. Quando eu digo nós, porque nós somos esses gentios, né? Todos que não são do povo de Israel. Por que isso? Porque essa parábola tem um detalhe, ela só aparece no Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito especificamente ao povo de Israel. Especificamente com o principal propósito de mostrar ao povo de Israel que esse Jesus era o Messias prometido. Então, como o evangelho escrito especificamente ao povo de Israel, a gente pode, essa parábola talvez tenha tido essa conotação também importante. E glória a Deus por isso. Ela, como tal, nos deixa claro que assim como esse Senhor, o nosso Senhor também prefere o quê? Dar do que tomar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele prefere dar do que tomar. Ele prefere abençoar que amaldiçoar. Ele se alegra com todos que aceitam estar na sua vinda. No início, no meio ou no final das suas vidas. No final do seu tempo de trabalho. Com certeza, deve ter sido muito gostoso para o senhor da vinha pagar aquele denário aos primeiros que ele pagou, que foram os últimos que aceitaram o trabalho, que trabalharam só 1 hora, que ele deve ter visto a alegria e a gratidão com que eles receberam aquilo. Porque normalmente é assim, né? Quem menos faz, quando recebe algo, fica muito grato. É como Jesus disse certa vez, a quem muito lhes foi perdoado, muito amor. A quem pouco lhe foi perdoado, pouco amor. Muitas vezes a gente serve a Deus tem muita gente que diz com certo orgulho no falar. Eu sou bisneto de crente, neto de crente, filho de crente, sou crente desde os 6 anos de idade. Aceitei Jesus com 6 anos de idade. Será que o que ele demonstra de amor a Deus por tudo isso é compatível? Nem sempre. Nem sempre. E às vezes aquele salvo como que é um abortivo que recebeu o chamado faltando meia horinha para acabar, foi salvo como que pelo fogo. Aquele ama. Aquela meia horinha final dele é de tanto amor pelo seu Senhor, mas tanto amor, que todos ao seu redor digam, esse é um servo do Senhor. E ele parte para o Senhor dizendo, Senhor, como eu gostaria de ter feito mais, mas não tive tempo. Mas olha, Deus está feliz com ele. Deus está feliz com ele. Muito feliz com ele. Talvez muito mais do que aquele que teve a vida inteira e passou a vida inteira se ufanando de ser crente e não amando e levando a mensagem de salvação para os outros. Irmãos,
Concluindo, essa parábola, longe de mostrar um Senhor injusto, mostra um Senhor que é justo. Versículo 13 deixa bem claro: cumpriu com o combinado. Não tratei contigo um denário? Está aqui o seu denário, leva o que é teu. Que era mais do que o usual pago naquela época. Bondoso e gracioso, deu muito mais do que o merecido. Muito mais do que os outros podiam esperar, mesmo os primeiros, e muito mais do que o merecido, principalmente aos que foram depois da 3ª hora em diante trabalhando. Bondoso e gracioso. E ele é Senhor. O senhorio se mostra aí. Ele decide segundo a sua avaliação, que nós não podemos questionar. Ela é sempre justificável, embora nem sempre tenhamos a condição de entendê-la. Isso é outra história. Mas podemos somente tentar imaginar. E é bom que aceitemos, porque Ele é o Senhor. Irmãos, nunca nos esqueçamos. Somos chamados a servirmos o melhor possível ao nosso Senhor. Façamos isso sem julgar se merecemos algo, pois, na verdade, melhor é receber sua graça e nunca o que nós merecemos. Recebamos a graça de Deus, não o nosso merecimento, porque o nosso merecimento, irmãos, por melhores que sejamos nessa vida, não é bom não, hein? É melhor receber a graça. Cabe a Deus julgar quem serão os primeiros e quem serão os últimos no seu reino. De minha parte, eu prefiro ser o último no seu reino do que o primeiro fora dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender a justiça, o amor, a graça e o senhorio do Senhor Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, o dirigente já disse que a gente pode encerrar, então vamos orar, encerrando a mensagem dessa manhã, encerrando o culto dessa manhã, e nos veremos à noite. À noite nós vamos, ainda não sei, os irmãos podem orar, estou terminando a mensagem para logo mais à noite, estaremos aqui de novo, mas com certeza, da mesma maneira que o Senhor nos socorreu nesta manhã, Ele vai nos socorrer à noite, e vai nos trazer uma mensagem importante para falar aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu senhorio, Senhor, que é capaz de decidir sempre o melhor para nós, apesar da nossa rebeldia muitas vezes, apesar da nossa desobediência, Senhor, apesar da nossa arrogância muitas vezes de nos julgarmos melhor que alguém, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua salvação. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo nos falando nesta